Oi, gente, tudo bem com vocês? O desenho de hoje da Pixar vai ser um desenho em homenagem ao canal da minha irmã. A minha irmã ela tem um canal no YouTube também, só que o canal dela é de receitas. Então eu tava pensando em fazer aqui o personagem Remy da Pixar, que ele cozinha, ele gosta de fazer receitas, e eu brinco muito com a minha irmã, que ela parece o Remy porque ela cozinha muito bem. Vou colocar o link do canal dela aqui para vocês seguirem, vocês vão amar, tem receitas muito fáceis e muito deliciosas de fazer. Tá bom? Então segue lá. É Receitinhas com Valéria de Oliveira. Agora vamos pro vídeo desenhar comigo. Vamos lá desenhar o Remy? Hoje eu peguei aqui a minha folha branca e eu tive que pegar essa canetinha azul, porque eu esqueci de trazer as minhas canetinhas. Eu ia usar uma canetinha cinza para fazer ele, mas vamos de azul mesmo, vai ficar legal. O Remy, eu vou fazer ele em pezinho. E a gente vai começar pela parte do nariz, ao invés de fazer aquela cabeça, né? Como ele também não tem uma cabeça redonda, então a gente vai fazer os elementos do rostinho dele. O nariz dele é engraçado porque ele começa arredondado assim, depois ele vai afinando, ó. Aí depois do nariz, eu vou fazer aquele focinho, trazendo um traço daqui até encostar no nariz. E depois, a gente vai descer aqui e já curvar num sorriso bem aberto, que ele tem assim. Faz aqui a dobrinha do sorriso. E já vamos acrescentar os dentinhos, né? Porque ele é um rato. Ele tem, assim, uns dentinhos. Um cortinho aqui no dentinho dele. Um sorrisinho. Aqui embaixo. Ele tem o lábio inferior rosinha, se você reparar bem. Então, eu vou fazer uma divisão aqui. Só dessa parte inferior mesmo da boquinha dele que aparece. Aí, eu já vou puxar os olhos lá pra cima pra gente já delimitar o rostinho. Então, depois dessa parte do focinho, a gente vai fazer os olhos. O olho dele não é duas bolinhas. Então, ó, segue aqui comigo. A gente vai fazer aqui um risco um pouquinho reto assim. Aí, a gente vai subir arredondando, ó. Muitos desenhos da Pixar, da Disney, tem esse formato de olho. E o outro aqui também, ó, subir um traço assim e vem arredondando. Agora lá dentro, nós vamos fazer o detalhe do olhinho. Também não é uma bolinha, é meia bolinha, ó. Vindo assim de baixo e aqui também, meia bolinha. Aí a gente vai fazer o buraco do... Buraco não, o brilhinho do olhinho. E aí eu já vou pintar com essa canetinha azul mesmo. Não sei qual é a cor do olhinho, mas eu já pintei com essa cor. Agora, pra gente delimitar o rostinho, como não é um círculo, nós vamos acompanhar o desenho do olho aqui. Vai ter duas curvinhas assim, ó, antes de encaixar a orelha. Então, vem seguindo, ó, como se fosse contornando aqui a parte do olho. Faz uma curvinha, é como se fosse a sobrancelha dele, né? E outra curvinha pra cá. Aí a gente pode até fechar aqui no meio também. E agora já colocar as orelhinhas dele. Ele é um rato, mas ele não tem aquela orelha redonda do Mickey, né? A orelha dele é um pouquinho mais puxada. Então, eu vou chegar aqui e a gente vai puxar bem. Só toma cuidado pra não ficar parecendo um coelho, ó. Puxa e já vai arredondando pra baixo, porque é um rato, não é um coelho. E aqui desse lado também, a gente vai encaixar uma aqui, ó. Arredonda e já desce pra lá. Já tá ficando a carinha dele. Aí, esse detalhe da orelha, essa aqui vai aparecer a lateral da orelha. Então, a gente vai seguir um risco por dentro, ó. Seguindo o desenho de fora, segue um risco por dentro. Já a outra que tá mais de frente, vão ser dois. Então, faz um pouquinho mais fininho. Essa lateral e outro aqui também, ó. Até encostar lá. Essa aqui não tá aparecendo tudo, só uma pontinha mesmo. Pronto. Aí, aqui a gente vai fazer como ele tá sorrindo, então a bochechinha dele tá sobressaltada. Então, nós temos que fazer essa bochechinha já descendo o pescocinho. E aí, aqui o outro pescocinho também. Na imagem que eu tinha visto na internet, tem uma que ele tá segurando uma colher, tem outra que ele tá segurando o cabelo do Remy, né? Porque ele fica controlando o Remy pelo cabelo. Então, aqui a gente vai fazer os bracinhos dele. Assim. Não vou fazer ele segurando a colher, vou fazer só os bracinhos pra baixo. Então, ó, você desce duas curvinhas aqui pra gente encaixar o bracinho. E agora, vamos fazer duas linhas dentro, que aí sim vai ser o bracinho completo. E outra aqui. Nós vamos fechar como se fosse o punho da roupinha dele, mas ele não tá de roupa, né?
mas pra colocar a mãozinha depois. Então, deixa aí que depois a gente vai pôr a mãozinha. As perninhas, como ele é um ratinho, ele meio que anda em pezinho, só que nessa posição a gente vai fazer mais a coxa dele aparecendo e os pezinhos por baixo. Quando ele tá paradinho, assim. Parece quando os cachorros ficam parados, ó. Então, é uma parte bem gordinha assim. Aí, aqui é a parte como se fosse do corpinho. E aqui eu vou fazer uma dobra, aparecendo bem a coxinha dele, assim, ó. Que ele tá meio de ladinho. E aí, a gente gruda lá em cima, pra finalizar o corpinho. Aqui embaixo, a gente pode encaixar os pezinhos dele. Então, vai estar aparecendo uns 3 dedinhos, assim, ó. Vou fazer um no meio e encaixar mais 2. Um no meio, encaixar mais 2. As mãozinhas, você vai fazer uma letrinha U completa aqui. Começando daqui, encostando lá em cima. Começando daqui, encostando lá em cima. E agora a gente vai fazer os dedinhos aqui. 2 cortinhos, ó. E aqui. Agora o rabo dele lá atrás. Que é aquele rabão de rato, né? E afina lá na pontinha. Como se fosse uma letra S. Como tá sobrando espaço aqui em cima, eu vou fazer ele da profissão que ele mais ama, né? Que ele quer ser um cozinheiro. Então, eu vou fazer o chapéu de cozinheiro dele aqui. Então, o chapéu de cozinheiro, a gente vai subir aquela parte bem lá em cima. É só arredondar, ó. E depois descer. Aí, eu vou fazer os detalhes aqui da dobrinha, do tecido. É tipo uns risquinhos assim, ó. Só alguns detalhes. Ai, que bonitinho. Vou fazer aquele chãozinho que eu gosto de fazer, se você quiser fazer uma graminha. Ah, eu amei. Tô com vontade de fazer uns legumes aqui. Vamos pintar, aí se a gente tiver mais ideia, a gente faz alguns detalhes a mais. Ah, as barbichas, né? Que ele é um ratinho, então a minha caneta tá meio grossa, eu vou tentar fazer bem fininho. Eita, saiu meio grossa, mas não tem problema não. E aí você pode fazer umas barbichinhas aí também. A caneta, como eu falei, né? Eu esqueci minhas canetinhas em casa e eu tô fazendo aqui. Mas você pode usar o que você quiser. Mas deu certo, eu gostei com esse contorno azul. É legal fazer as coisas diferentes, né? Quando a gente pintar com o cinza, esse contorno azul vai dar um destaque bem bonito. Então se prepara aí pra colorir agora e a gente volta mostrando o resultado. Estão preparados para ver o resultado de como ficou o ratinho Remy? Eu fiz uma coisa bem legal, que eu nunca tinha feito aqui, mas acho que vocês vão gostar. Olha só, como eu tava fazendo ele lá na escola, eu tinha esquecido de levar minhas outras canetinhas, eu só pintei ele coloridinho na hora do almoço e aí eu trouxe ele pra casa. Aí eu resolvi recortar, por isso que ele tá um pouco diferente aqui o fundo, né? Não é na mesma folha. Se você reparar, eu cortei até aqui os bigodinhos, ó, teve que tomar bastante cuidado. Porque eu fiquei pensando, como ele é um ratinho de restaurante, eu queria fazer ele em cima de uma toalha. Então, eu peguei um papel yellow, peguei essas canetas bem grossas aqui, que tem essa parte bem grossa aqui reta, e vim riscando assim, e fiz essa estampa, como se fosse uma toalhinha de piquenique, de restaurante, uma toalhinha xadrez. Então, eu cortei com bastante cuidado. Se você decidir fazer assim também, é só pegar uma tesourinha, tomar bastante cuidado, colar com uma colinha bastão, que aí não rasga, e aí fica esse resultado bem bonitinho. A pintura eu fiz de lápis de cor mesmo, se você reparar, eu fiz muitos pelinhos no corpo dele, ó. De lápis cinza, de lápis preto, e se você reparar, tem até uma sombrinha de roxo. Agora, o narizinho, dentro da orelha, os dedinhos foi aquele bege bem clarinho, e o rabinho também. E o chãozinho, eu pintei com um vermelho clarinho que eu tinha. A boquinha eu fiz bem escura. E esse é o resultado do Remy. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer esse desenho. E não esquece de curtir, de compartilhar, de seguir, que vai ter muito mais desenho legal por aqui. Faz o seu também e me manda foto lá no Insta que eu vou amar ver como é que ficou. Um beijo, tchau, tchau. Ah, e não esquece, segue lá o canal Receitinhas da minha irmã, para você, além de desenhar, aprender a cozinhar coisas muito deliciosas também. Um beijo, tchau, tchau.